Deus o mundo tanto amou que ele deu seu próprio Filho para todo o que nele crê encontre a vida eterna. Bom sábado, bom dia para você, meu irmão, minha irmã, que segue aqui conectado comigo diariamente, ouvindo, meditando, se alegrando, confiando na palavra de Deus. Ouvimos aqui o Evangelho, onde o próprio Jesus sempre traz uma palavra de confiança, uma palavra de amor, uma palavra de esperança. E eu quero dizer para você, confie em Deus, acredite sempre no seu amor. E por mais que esteja enfrentando turbulências, dificuldades, tempestades, atravessando desertos, nunca duvide do amor de Deus por você. E saiba, você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está contigo. Prepara o teu coração agora para ouvir o Evangelho que está em Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, neste sábado da gratidão, fechando essa semana, fechando o mês de janeiro, eu quero que essa palavra possa te inspirar para todo o mês de fevereiro que vai começar, para todo o ano de 2026. Essa mensagem, ela é muito forte, ela é muito poderosa. E eu quero que você guarde com muito amor no teu coração. Guarde com muito amor no teu coração. Jesus começa dizendo: Vamos para a outra margem. Quem manda entrar no barco é Jesus. Você não entrou no barco na sua própria vontade. Você entrou no barco porque Jesus mandou. E aqui eu lembro de Vânia, minha esposa, que sempre fala: quem obedece não erra. Quem obedece não erra. Aqueles discípulos entraram no barco obedecendo a Jesus e foram para outra margem. Mas no caminho, no meio do mar,
Versículo 37. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, ao ponto daquela barca começar a se encher. E agora, aqueles discípulos começam a ficar com medo, começam a se preocupar. Com certeza no coração deles, na mente deles, alguns deles começaram a pensar: para que nós viemos para cá? Para que Jesus inventou mandar a gente atravessar a margem agora? Tá vendo que o tempo estava fechando? Tá vendo que aquela tempestade estava vindo? Por que entrar nesse barco? Por que Jesus mandou a gente entrar? E com certeza, como bom ser humano, eles devem ter começado a murmurar. Como nós, quando as tempestades vêm, quando a barca começa a se encher, a gente enche o coração de medo, de pavor, de terror e começa a murmurar, começa a reclamar, e se eu não tivesse entrado no barco? E se a gente não tivesse atravessado? Se a gente tivesse ficado lá? Se a gente tivesse ido para o outro lado? E começa a se encher com esses pensamentos. E são esses pensamentos de medo que faz a gente não ter a confiança. No versículo 38, Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. E aqui eu já quero trazer para você, meu irmão, minha irmã, se Jesus está no teu barco, você não tem que ter medo de nenhuma tempestade. Eu vou repetir: se Jesus está no teu barco, você não tem que ter medo de tempestade. Quando o grande problema aparecer, ao invés de você dizer para Deus que você tem um grande problema, aprenda a dizer para o seu grande problema que você tem um grande Deus. Você precisa ter fé, você precisa acreditar, você precisa confiar. Eu sei que o vento batendo, a barca se enchendo de água, você teve medo. E você teve tanto medo que aqueles discípulos foram lá e acordaram o mestre, e acordaram Jesus que dormia sobre um travesseiro. Jesus estava em paz, Jesus estava tão em paz que ele dormia. E é assim, no meio dos problemas que eu e você acha que o mundo está acabando, Jesus está dormindo. E os discípulos acordaram Jesus, e ainda apertando a mente do mestre, porque diz: mestre, estamos perecendo e tu não se importas? E Deus não viu? Cadê Deus? Onde Deus estava que meu esposo adoeceu? Onde Deus estava que aconteceu aquele acidente? Onde Deus estava que aconteceu isso no meu casamento? Onde Deus estava que aconteceu aquilo com meu pai, aconteceu aquilo com a minha mãe? Onde Deus estava que permitiu que eu fosse roubado? Onde Deus estava que permitiu que acontecesse isso, acontecesse aquilo? A gente, no auge da nossa pouca fé, a gente pergunta: tu não te importas? Tu não te importas de isso estar acontecendo no meu casamento, isso está acontecendo na minha vida? E Jesus se levantou, ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. Jesus fala com o mar, com o vento: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Nas palavras de Jesus, até o vento e o mar se acalmam. Depois de Jesus acalmar o vento e o mar, Jesus agora volta para os seus discípulos e volta agora para mim e para você que está ouvindo essa mensagem e pergunta: por que você é tão medroso? Por que você é tão medrosa? Ainda não tem fé? Ainda não acredita em mim? Será que tudo aquilo que você já viu, tudo aquilo que eu já fiz, você ainda não tem fé? Você ainda não acredita? Você ainda não tem fé? Por quê? Por que você é tão medroso? E eu quero encerrar, meu irmão, te provocando a responder essa pergunta. E a você terminar essa leitura aqui, você orar. E você dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, dai-me uma fé inabalável. Senhor, dai-me uma fé de eu crer que mesmo diante da turbulência, mesmo diante da tempestade, mesmo diante do deserto, mesmo diante de que parece que o mundo está contra mim, de que está dando tudo errado, mas que eu
confie, que eu acredite que o Senhor está na minha barca e no momento certo, na hora dele, ele vai levantar e vai dizer para o vento, silêncio, vai dizer para o mar, cala-te, e vai haver uma grande calmaria na minha vida. E eu tomo posse dessa calmaria, dessa paz que só Jesus pode nos dar. Eu convido você a terminar esse momento agora e orar e pedir isso. Aumenta a minha fé. Tira do meu coração todo medo. Eu quero confiar em ti, Senhor. E encerra aqueles discípulos dizendo: quem é este a quem até o vento e o mar obedece? Quem é este? É o nosso Deus. Este é Jesus. E este é aquele que eu e você começamos o dia falando com ele e pedindo: vem, Senhor, vem caminhar comigo nessa jornada. Meu amado irmão, minha irmã, um ótimo dia para você, um sábado especial. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.